Contar uma história aqui rapidinha para vocês. Ontem eu estava doido para beber um suco. Entrei em contato com aquele aplicativo de um supermercado e eles trouxeram um suco aqui em casa, mas trouxeram com a marca errada. Eu queria tanto um Del Valle, quem sabe no domingo. Mas domingo eu não quero suco não. Eu quero aquele belo refrigerante de limão. Aquele soda. Soda Vasco? Solta a vinheta. Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quarta-feira, onde tem muitas informações, uma situação aqui que você vai ver apenas aqui no canal Atenção Vascaínos, por isso que eu peço para você logo de cara fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, tem um botãozinho, você se inscreve, é de graça, não custa nada, acione o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo ou fazer uma live, você vai ser informado através do YouTube e também deixar o like no vídeo. O pessoal assiste e não clica no curtir, também é de graça e compartilha. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante dessa quarta-feira tá feliz e tá no ar com muitas informações. E o Vasco entra em campo no domingo, 18h10, no Maracanã, pela 10ª rodada contra o Flamengo, clássico dos milhões, Vasco e Flamengo do Maracanã, que promete estar lotado, já que muitos ingressos já foram vendidos e a expectativa é muito grande para essa partida. Jogo esse válido pela 10ª rodada e você está vendo na tela todos os jogos dessa 10ª rodada que serão importantes demais para o Vasco. O Vasco tem que ficar de olho na sua partida, mas também secar um pouquinho os times que vêm de trás, até porque o Vasco tem apenas 2 jogos para se fazer e precisa somar pelo menos 6 pontos para conseguir a classificação, independente da questão dos outros resultados. Mas o Vasco nesse momento ocupando a 3ª colocação com 17 pontos e precisa de mais da vitória no domingo para ficar ainda mais próximo da classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. E o Vasco que vem fazendo o início de temporada surpreendente para muitos por conta da questão dos números. Você está vendo aí na tela a campanha do Vasco em 2023. São 12 jogos, somando aqueles 2 jogos nos Estados Unidos amistosos. São 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 64%. O Vasco fez 24 gols, com uma média de 2 gols por partida, e sofreu 9, com média de 0,75 gols sofridos. O saldo de gols do Vasco em 2023 é de 15 gols. E aí, baseado nesses números, você acha que o Vasco está fazendo uma boa campanha? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E hoje é o último dia para inscrever novos jogadores no Campeonato Carioca para participar da rodada número 10, até porque essa rodada começa na sexta-feira e por isso tem até hoje qualquer clube para fazer a inscrição. O Vasco, inclusive, já fez ontem o ingresso dos documentos relacionados ao zagueiro Manuel Capasso. A gente trouxe essa informação ontem no Avenews, você que não viu, o card está passando aqui em cima, ele já está inscrito, só que caiu em pendências, e o Vasco tem até sexta-feira para resolver essas pendências junto à CBF para poder inscrever Manuel Capasso e ele poder ser relacionado para o jogo de domingo. Outro jogador que já está inscrito é o lateral Paulo Henrique, que vai ser apresentado hoje oficialmente a 1h como novo jogador do Vasco, já foi informado em todas as redes sociais, foi inscrito, já inclusive saiu ontem no BID e ele pode até ser relacionado para esse jogo de domingo. E a expectativa hoje é sobre a questão do meio-campo Andrei, ele que já foi contratado pelo Vasco junto ao Chelsea por empréstimo até o meio do ano, o Vasco esperando documentação do clube inglês. Acho muito difícil que aconteça, mas se o Vasco receber essa documentação hoje, consegue inscrever Andrei para o jogo contra o Flamengo no domingo. E o ídolo Edmundo fala sobre essa contratação do meio-campo Andrei, que foi muito bom não só para o jogador, mas também para o Vasco, segundo o ídolo vascaíno. Eu achei que foi muito benéfico para ele, porque ele não vai estranhar o ambiente. E acho que benéfico para o Vasco também, que ganha um jogador de muita qualidade, né? Embora ele só estará à disposição por 15 jogos, né? Porque tem aí... Isso se ele não for convocado para a seleção principal, porque eu entendo que o Ramon deve deixar um pouco a sua marca. Eu acho que ele tem que botar o dedo dele, e aí se o Andrei Santos for convocado, aí perde mais um ou outro jogo desse período. Mas eu acho que é uma excelente contratação, ele já tem um entrosamento com o Marlon Gomes, eu acho que o Vasco vai ficar muito bem ali nesse setor de meio campo, né? E esse período
sem essas peças, né, sem o Marlon Gomes, sem o Andrés, foi muito importante para novas descobertas, né? As melhores dela, para mim, Rodrigo e Barrios, né? Fora Eric Marcos, que joga lá na frente, que é uma opção. Eu acho que o Vasco está montando um time forte, um time jovem, porém muito forte e competitivo. E por falar em joia da base, a gente vai trazer agora informações sobre o atacante Rayan Vitor, de 16 anos, um jogador que passou por todas as etapas do Vasco, mas pulando muita coisa. Ele do Sub-15 foi pro Sub-17, já foi pro Sub-20, já disputou 2 Copas São Paulo de Futebol Júnior, mesmo com essa pouca idade. E ele, inclusive, é filho do ex-zagueiro do Vasco, Valquimar, campeão da Copa Mercosul em 2000, campeão também pelo Campeonato Brasileiro de 2000 da Copa João Avelange pelo Vasco. Então, Rayan Vitor tem raízes do Vasco e ele fala sobre essa questão de ter sido o jogador mais jovem a entrar em campo pelo time profissional do Vasco nesse século e também sobre a expectativa dele com a camisa do Vasco no time profissional. Muita alegria, né? Não só para mim, mas para minha família, que era um sonho ter estreado pelo Vasco, né? Desde menorzinho. E estou muito feliz de ter estreado pelo Vasco, mais jovem a estrear, né? E se Deus quiser, vamos fazer muita marca aí pelo Vasco. O Vasco representa muito na minha vida. Tô aqui desde menorzinho, né? Meu sonho da minha família é ter jogado no Vasco, né? E tô aí até hoje. Vamos fazer muita marca pelo profissional e tá chegando perto, né? Se Deus quiser, pouco tempo agora, vai chegar a hora. Quando chegar, vamos aproveitar e desfrutar do momento. O momento é de conquistar muito título. Brasileiro, se Deus quiser, uma Libertadores, Carioca. Se Deus quiser, quando chegar no profissional, eu ganhar tudo, né? Quero ganhar tudo logo. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E você que ainda quer comprar ingressos para o jogo de domingo, é melhor correr porque falta muito pouco. É você entrar nesse site aqui, ó, flamengo.superingresso.com.br, para fazer o seu cadastro e comprar o seu ingresso. Corra porque tá faltando muito poucos ingressos para o clássico de domingo, 6h10 da noite, no Maracanã. E olha uma informação importante relacionada ao Carnaval e ao Vasco. A escola União Cruzmaltina, que participa da Série Prata, ficou na 8ª colocação nos desfiles do sábado que foram realizados na Avenida Hernani Cardoso, ali no Campinho, logo depois da Intendente Magalhães, até por conta da questão do espaço maior da Hernani Cardoso. E por isso a escola vai permanecer na Série Prata para 2024. Já a escola Raça Rubro-Negra foi rebaixada para a Série Bronze. E para finalizar, o Vasco vive a expectativa de Figueiredo, Marlon Gomes e Robson ficarem à disposição do treinador. Eles já estão treinando no campo essa semana e, se forem aprovados, podem ser relacionados para o jogo de domingo. Inclusive, o técnico Maurício Barbieri, no final da partida contra o Boa Vista, na goleada por 4-1, ainda no vestiário, exaltou demais a atuação do time e a concentração nessa partida. Vitória, mas cada vez mais o nosso desafio vai ser a gente contra nós mesmos. Manter o nível aqui em cima, manter a intensidade aqui em cima, não baixar a guarda, certo? E fazer cada vez mais. Se a gente tem a oportunidade de seguir fazendo mais, construindo história, nós temos que aproveitar. Mas parabéns pela vitória, objetivo conquistado hoje aí, mais 3 pontos. Beleza? Bora. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E eu vou fechar esse Bom Dia Gigante de uma maneira bem diferente. É só para você ter uma ideia relacionada à questão do Vasco ter mudado demais nesses últimos meses.
Só para você ver, a gente já falou aqui do Vasco contratando Andrei junto ao Chelsea depois de vender o jogador, conseguiu, por exemplo, na queda de braço com o Palmeiras ficar com o jogador, tem essa possibilidade do Ryan Vitor, de 16 anos, entrar com tranquilidade no time profissional, e aí o Vasco associativo, vamos dizer assim, o Vasco antigo, tem algumas sequelas que ficam para sempre no clube. Por exemplo, no canal Fora do Jogo Podcast, aqui no YouTube, numa entrevista que o nosso amigo JP Escofano fez com o ex-técnico do Vasco, Alberto Valentim, ele revelou bastidores da passagem de Maxi Lopes no Vasco. O argentino ajudou muito o Vasco em 2018, mas deixa claro que a questão do Vasco associativo ainda era muito bagunçado, tanto que Alberto Valentim revela a questão do peso do argentino e principalmente algumas questões que eram liberadas pelo atacante argentino. O Max, o que foi feito para o Max em 2019? Max, você não vai disputar os primeiros jogos para você perder peso. O que o Max falava muito? Que o Vasco é um time grande. Ele trabalhou em um time grande na Itália, na Europa. E ele considerava o Vasco. Obviamente, o Vasco é um time grande do Brasil. Então, qual que era a minha cobrança para ele? Então, você tem que se comportar como um jogador de time grande. E, principalmente, sendo a referência que você é. Porque ele era um líder positivo, sim. Mas ele estava nos devendo. Ele estava acima do peso. Tinha que ter um cuidado um pouco maior com a vida extra, cuidado com a alimentação, cuidado com aquilo. Para ele conseguir nos ajudar com o Max de verdade. Não só com o nome do Max. Então, nós fizemos um trabalho para ele de não jogar os primeiros jogos, para ele ter uma pré-temporada maior, ter uma base melhor e depois nos ajudar no decorrer da temporada. Então esse era um cuidado que nós tínhamos com ele, apesar que ele nunca conseguiu chegar naquele peso que nós gostaríamos que ele tivesse chegado, porque ele iria nos ajudar muito mais. E, Alberto, como é que era, assim, o dia a dia com ele? Porque ele parecia um cara que dentro do campo resolvia, mas o extracampo dele era muito conturbado por tudo que acontecia. De vez em quando, não dá nem pra falar que era culpa dele. Porque tinha a questão dos filhos morando longe, que ele queria ver, e a esposa de vez em quando brigava. Era uma briga de rede social. Como é que vocês faziam pra blindar um pouco ele e fazer ele focar no campo? O Max, cara, a primeira vez que eu vou falar isso até, o Max, ele tinha um problema seríssimo com a esposa. O Max, ele tinha que ir pra Itália sem avisar, chegar para ir buscar os filhos na escola, porque ali tinha uma briga que se a esposa soubesse que ele estava indo para a Itália, ela ia com os filhos para outro lugar. E eu lembro bem, um dia ele veio conversar comigo, ele quase fazia um bate-volta, porque ele queria ver os filhos, e nós fizemos para ele eu dei para ele 2 dias a mais. Falei, cara, a única coisa que eu vou te pedir é que você treine lá. A gente passava uma programação para ele, dentro do possível, que nós estamos falando de 10, 11 horas de voo, mas ele tinha que, pelo menos, tomar um cuidado para ele não perder aquilo que a gente estava querendo que ele ganhasse, que era o condicionamento físico, que era a perda de peso. Mas eu tinha que entender o lado humano dele também. Porque o Max, quando ele queria conversar comigo, uma conversa mais particular, ele até conversava em italiano, porque ele falava melhor o italiano do que o português. Então nós conversávamos ali, ele abria o jogo comigo. Eu falei, cara, eu sou seu parceiro. Para você me ajudar, eu preciso te ajudar primeiro até como homem, como pai, no caso, né? Porque ele sentia falta dos filhos, cara. Então, ele estava fechando uma passagem, para te dar um exemplo, na segunda-feira para voltar quarta. Eu falei, não, cara, calma. Então vamos ganhar mais um dia. Fica mais um dia com eles. Você tem que me ajudar de um outro lado que você tem que treinar lá. Mas assim, para tentar chegar até ele, onde a cabeça dele ficasse boa, que ele voltasse feliz por ter visto os filhos e que depois na volta dele que ele nos ajudasse. Será que casos como esse aconteceriam hoje no Vasco atual? Acho muito difícil, porque a questão do profissionalismo parece que chegou de vez no Clube de Regatas Vasco da Gama, pelo menos no lado do futebol. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo tudo o que foi dito pelo Alberto Valentim, ex-técnico do Vasco, sobre a passagem de Maxi Lopes com a camisa do Vasco. Detalhe que o Vasco acertou nesse ano a questão das dívidas com esse atacante argentino. Olha, pesado demais, não só a questão do Maxi Lopes, mas também uma bagunça que era o clube até pouco tempo. Eu quero saber a sua opinião.
Quero mais uma vez agradecer você que chegou até aqui e pedir para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar porque ajuda bastante. Grande abraço, ótimo restante de quarta-feira. Peço também para você seguir nosso segundo canal Ave Mais, o card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno feito pelo Flávio Dias e as nossas redes sociais, @avascaínos. Hoje vamos ver se a gente consegue fazer um boletim AV, também tem AV News à noite com muitas informações e eu quero demais contar sempre com a sua audiência. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui e beba suco. Del Valle, fui. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!